Então, dando continuidade aqui, o que esse Amantes e os seus colaboradores e outras pessoas que repetiram o experimento encontraram foi essa temperatura aqui, de 273,16. Essa temperatura daqui é o que a gente chama de zero absoluto, é a menor temperatura possível de se encontrar no universo. Com uma ressalva, essa temperatura ela não pode ser atingida na prática. Aí você vai perguntar assim, por que aqui não pode ser atingido? Tem a ver com as questões da mecânica quântica. É, embora não seja o objeto do estudo da gente aqui, existe um princípio na mecânica quântica que é o princípio da incerteza de Heisenberg. E uma das definições do princípio da incerteza de Heisenberg é que você não consegue saber a posição e o momento de uma dada partícula, certo? Se você sabe a posição, você não sabe o momento, né? Que no caso é relacionado ao momento com a velocidade. Se você sabe muito sobre a velocidade ali, o momento dessa partícula, você não sabe nada sobre a posição dela. Então, tem essa questão daí. É, e se você atingir o zero absoluto nessa temperatura, tem que haver total. Tem que parar, cessar todo o movimento, inclusive em nível atômico. E se você cessasse o movimento, o que aconteceria é você conseguiria saber qual é a posição e a velocidade da partícula, né? Afinal de contas, a velocidade seria o quê? Zero. A posição seria aquela dali. E aí você romperia com esse princípio da incerteza de Heisenberg. E é por isso que não se consegue atingir essa temperatura, tá? Só para a gente colocar aqui. Mas voltando ali para aquela questão da lei do Amanf, é o seguinte: ele conseguiu, fazendo uso do ponto de calibração, e aqui a gente volta rapidinho, o que a gente chama de ponto de calibração, para estabelecer uma boa lei, é esse ponto que a gente chama de ponto triplo. Note que esse ponto triplo aqui, ó, para essa pressão aqui de 0,006, ele está um pouco acima do zero, é 0,01 aqui, ó, como a gente está vendo aqui, certo? E aí ele conseguiu estabelecer a mesma relação de proporcionalidade, só que agora para o ponto triplo. Então, ó, vamos chamar aqui de T3, temperatura do ponto triplo, vai ser igual a uma constante vezes a pressão ali do ponto triplo, que é aquela pressão que a gente tá vendo. E com isso daqui, eu consigo fazer o quê? A gente sabia que a lei do Amanfi antes era qual? Era T era igual a C vezes o P. Então, o que é que a gente tem igual aqui? Essas constantes. Se a constante é constante, tá? Então, a gente fazendo essa relação daqui, eu posso determinar o quê? Eu posso determinar que T, deixa eu apagar aqui, certo? Isso aqui implica que T sobre T3 vai ser igual a quem? Vai ser igual a P sobre P3, que é igual lá a nossa lei isovolumétrica quando a gente tá trabalhando. A gente vai ver na próxima aula dos gases, tá? E aí ainda podia escrever, eu vou dar uma puxadinha só para aqui para a gente colocar, certo? Que eu utilizei mal o espaço. O seguinte, que T, uma temperatura qualquer, genérica, ela pode se relacionar com o quê? Com essa temperatura de calibração do ponto triplo. E que temperatura é essa de calibração? Essa temperatura de calibração, vou novamente voltar aqui no gráfico ali, ó. Vou voltar aqui novamente no gráfico. Essa temperatura daqui, ó, ela é um pouco acima do zero. E aí ele determinou o seguinte, ó, em relação ao menor ponto que ela encontra ali, que é o zero absoluto, que era aquele ali, o 270 e menos 271 graus Celsius, né? Se ele colocasse aquilo dali como zero, ele podia escrever isso daqui como 271, certo? 271, 271 não, 273, certo? Vírgula, aquela variaçãozinha dali, 16. 273,16, relacionado com quem agora? Com P sobre P3. E aqui o Amanf consegue encontrar
para uma determinada pressão, que se relaciona com aquela pressão ali do ponto triplo, que é 0,006. Eu não coloquei aí porque ficaria feio. A gente consegue estabelecer qualquer temperatura para qualquer pressão. E daqui surgiu a escala de Kelvin. Daqui surge a escala de Kelvin. A escala de Kelvin. Então, essa daí é uma escala absoluta, certo? Não tem problema. Para a água, você consegue relacionar qualquer temperatura e qualquer pressão. Então, não tem nenhum problema. Essa é a melhor maneira de se fazer, tá? E aqui eu coloquei para a gente fazer mais umas considerações com relação à lei zero, mas me parece muito claro que foi o que eu coloquei, né, que ela se relaciona, essa questão de equilíbrio, ela não é comum a todo tipo de propriedade, simplesmente a temperatura tem essa capacidade, e isso daí se dá pelo seguinte, embora a gente não esteja falando de calor ainda, vamos pensar que eu tenho um sistema aqui completamente isolado, certo? Isolado, que não haja trocas de calor entre esse sistema, o que está dentro do sistema e a parte de fora. Então, eu vou pegar aqui, ó, e peguei um sistema completamente isolado. E aqui eu tenho dois corpos, o corpo A e o corpo B. E o que é que acontece aqui? Independente da temperatura que eu tenha entre esses dois corpos, eu vou supor aqui que o corpo A e o corpo B, certo? Eles não têm a mesma temperatura, mas o que é que acontece? Existe o fluxo de uma energia, que embora a gente não vá trabalhar hoje, eu vou falar com ela, que é o calor. Se a temperatura de A for maior do que a temperatura de B, então você vai ter o quê? Um fluxo de calor saindo maior de A para B, certo? Mas você também vai ter aqui, ó, um fluxozinho de B para A. Mas como o fluxo como a temperatura de ar é maior, o fluxo de ar acaba sendo maior, certo? Não significa que não haja fluxo de B também. Há também. Mas no caso, a gente sabe que o de ar é maior. E após um tempo, o que acontece é o seguinte: após um tempo, o que acontece é que o corpo A e o corpo B, eles atingem o equilíbrio térmico, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Significa que não vai ter mais fluxo de calor entre eles? Não, não significa isso. Mas significa que o calor que um está liberando é o mesmo que ele está recebendo. Então, se a gente botar aqui o fluxo para o calor, o fluxo de A vai ser igual ao fluxo de B. Eu vou colocar aqui em branco o de A, certo? E o de B eu vou colocar em amarelo. Então, eles acabam sendo iguais. Então, eles estão em equilíbrio ali. Se eu pegar e colocar um terceiro corpo aí, e eu vou supor nesse caso aqui, só para a gente, por determinação, dizer que esse terceiro corpo tem a mesma temperatura de A e de B, tá? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter um corpo A, o corpo B e o corpo C. Ambos vão ter a mesma temperatura, certo? Então, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B e vai ser igual à temperatura de C. E o fluxo entre eles, já que eles estão isolados ali, vai ser constante e eles vão manter esse equilíbrio. Propriedade essa que não valeria se a gente estivesse tratando, por exemplo, de entropia. Se a gente estivesse falando de entropia, esse tipo de relação ela não é válida. A termometria, a temperatura permite isso, porque a temperatura ela está ligada com essa troca de energia, que é o calor, que se relaciona com a temperatura, mas não é temperatura, certo? Não confundir calor com temperatura. E aí a gente pode fazer essa associação de equivalência, tá? É, prosseguindo aqui, vamos dar a parte aqui, dar entrada na parte final da aula, que é o seguinte, ó, umas questõezinhas mais que podem cair estão relacionadas à expansão térmica. E aí a gente vai pensar a expansão térmica
Vamos pensar de três maneiras. A gente vai pensar numa linha de átomos, certo? Eu vou pensar aqui numa linha de átomos. Então, eu tenho um átomo aqui, tem um outro átomo aqui. É uma linha genérica, obviamente, não existe nenhuma ligação dessa daí que seja uma linha. Se você tiver uma rede cristalina, eles estão ali fixos, mas tem um outro tipo de ligação que mantém eles. Então, eles têm essa posição fixa. Mas aqui, o que acontece é o seguinte: esses átomos aqui, eles têm uma pequena vibração, certo? Então, essa vibração faz com que eles tenham um ponto de equilíbrio. Se eu tiver uma temperatura constante, eles vão ter um ponto de equilíbrio, o que vai gerar uma espécie de uma energia potencial ali, que vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. E se a gente for olhar essa relação dessa energia daqui, nesse ponto daqui, a gente vai ter o R mais ou menos aqui, e esse R daqui vai ser o ponto em que o átomo vai começar a vibrar, nesse entorno daqui. E não tem problema nenhum. Tá aí, eles estão parados. Aí o que que acontece? Eu chego nesse sistema daqui e eu aumento a energia térmica, ou seja, eu aumento a temperatura. Se a gente aumenta a temperatura desse sistema, certo? Vou botar aqui, aumenta a temperatura. O que que acontece? Eu aumento a temperatura, então esse átomo ele já não vai vibrar mais aqui. Ele vai fazer uma vibração que vai para cá, ó, uma vibração maior. E essa relação daqui já é diferente, ó. Essa posição daqui já é outra. Ela não é uniforme. Ou seja, a minha vibração para esses átomos aqui, ela começa a ser maior. E o fato da vibração dele ser maior significa o quê? Que esse corpo ele está expandindo a sua posição. Se ele está expandindo a posição dele, ele vai fazer o quê? Ele vai crescer um pouco. Então, quando você dá energia térmica a um sistema, ele tende a se dilatar. Essa é a palavra, dilatar. Dilatação. O corpo dilata disso daí, certo? Tem três tipos de dilatação que a gente trabalha. Na verdade, só existe um tipo de dilatação. Mas, por uma maneira prática, a gente pode pensar em três. Por quê? Se eu pegar essa linha de átomos aqui, eu vou dizer que essa linha de átomos tem um determinado comprimento. Eu vou dizer que esse comprimento daqui, ó, é um comprimento L0, comprimento inicial. Aí eu dar essa temperatura para esse comprimento, vai fazer com que ele sofra uma pequena variaçãozinha aqui, ó. Essa variação, a gente já falando agora macroscopicamente, eu digo que vai ser delta L. E para mim, essa dilatação daqui que ele está sofrendo vai ser o seguinte, ó. Essa variação que ele está tendo, delta L, vai ser igual, vai ser proporcional ao comprimento inicial dele, que ele tinha ali, um fator que eu vou chamar aqui de alfa, certo? Um fator qualquer. Esse fator daqui é uma constante que é ligada a um material, uma propriedade do material, e a variação de temperatura que a gente dá dele. Essa daqui é a nossa lei da dilatação térmica para um determinado material, e a gente chama essa dilatação linear. Linear. Por isso que é o delta L. Dilatação linear ou em uma dimensão. Só que na prática nenhum corpo ele tem essa medida. Se você for pensar pelo menos o mesmo em termos atômicos, você vai ter pelo menos uma estruturazinha, uma areazinha de atuação. Se a gente for pensar em termos de área, eu posso pegar aqui, ó, e dizer que eu tenho o seguinte, ó. Essa daqui é a área de atuação que um átomo pode ter ali, ó. Então eu posso dizer aqui, ó, que ele tem essa atuaçãozinha aqui L0, L0, certo? E se eu der uma aquecida nesse sistema, ele vai sofrer uma variaçãozinha, certo? Essa variaçãozinha vai ser, ó, um pedacinho delta L para cá, certo? E um pedacinho delta L para cá.
E por que que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente aqui eu posso pegar isso daqui e escrever de outra maneira. É, antes de eu chegar aqui para escrever isso aqui, a gente pode ver o seguinte, ó. Eu tenho que delta L, sempre que a gente fala de delta, é sempre final menos inicial. Então, ó, o comprimento final menos o comprimento inicial. Se eu substituir lá na equação, eu vou ter o seguinte: L menos L0 vai ser igual a L0 de alfa vezes delta T. Ou seja, L, eu passo o L0 para lá, posso colocar o L0 em evidência, já vou colocar logo, né? Abre parênteses, vai ser 1 mais alfa vezes delta T. É outra maneira de você escrever aquela equação dali, mas que você obtém ali qual é o comprimento final e não a variação de comprimento, certo? E agora eu tenho o seguinte, ó. Se eu tiver essa variaçãozinha em área em duas dimensões, então o que é que eu tenho? Qual é a minha área? A minha área aqui, ó, se eu disser a área, vai ser L vezes L. L ao quadrado. Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer L vezes L. Mas quem é o meu L, ó? Vai ficar L0, 1 mais alfa, delta T. Vou abrir aqui, ó, parênteses. Novamente, L0 de 1 mais alfa, delta T. E aqui, a gente for olhar, eu vou escrever da seguinte maneira, ó. L ao quadrado, vai ser igual, isso aqui vai ficar L0 ao quadrado, certo? Mais o L0 de 1 mais alfa delta T, mais de novo, agora lá para o outro lado, né? Ah, não, perdão, desculpe. Eu estou equivocado, é uma multiplicação aquilo dali. Isso vai ficar L0 ao quadrado, abre parênteses, 1 mais alfa delta T também ao quadrado. Aí aqui a gente vai ver que L ao quadrado vai ser igual a L0 ao quadrado. E aqui sim vai ficar, ó. Aí agora o produto notável, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né? 1 vezes alfa delta T, vai ficar 2 alfa delta T, né? Delta T, mais alfa ao quadrado, delta T ao quadrado. Tá aqui para essa área. Só que tem um pequeno detalhe. Essa constante de proporcionalidade aqui do material, alfa, ela geralmente ela está na ordem 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1 a unidade dela. Ou seja, ela é muito pequena. Como ela é muito pequena, uma coisa muito pequena que você quadra ela, você faz o quê? Você reduz ela muito. Ou seja, ela se torna desprezível. Então, eu posso eliminar esse termo daqui. Ele é um termo desprezível. E sobra o que para mim aqui? Sobra aqui L ao quadrado, vai ser L0 ao quadrado, abre parênteses, 1 mais 2 alfa delta T. E aí a gente vai ver o seguinte, ó, se eu defino a minha área como L vezes L, eu também posso definir a minha área inicial sem expansão como sendo L0 vezes L0, tá? Então eu escrevo aqui, ó, que A vai ser igual a A0, abre parênteses, 1 mais beta delta T. E aqui a gente vai chamar, ó, de beta o coeficiente de dilatação superficial. Superficial, certo? Aonde o quê? Olha só, fazendo aqui a relação das duas equações, olha. Lá no ensino médio a gente não tem necessidade de ver isso, mas é aqui que a gente chega que beta é igual a 2 alfa. Agora, se você chegar e pensar numa rede
Vamos dizer um cubozinho aqui, ó, certo? Aonde o átomo ele vai estar nesse cubozinho aqui, que tem comprimento L, L e L, a gente vai encontrar a nossa dilatação volumétrica. Eu não vou fazer, é um exercício fútil, certo? Aonde a gente vai ter que ver, que é o volume, certo? Vai ser o volume inicial, certo? Abre parênteses. Um mais gama vezes delta T. E seguindo essa mesma ideia, a gente vai ver o quê? Que o gama vai ser igual a 3 vezes o alfa, aonde o gama vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica. Isso aqui é uma maneira da gente abordar e de pensar o problema, mas na prática a gente sabe que tudo é volume, não importa o que a gente pense. Ah, é muito fino, uma gilete tem volume, uma agulha tem volume. Infelizmente felizmente a gente pode fazer certas aproximações de acordo com o nosso interesse. Para a gente finalizar a aula com isso daqui, vamos fazer uma questãozinha. E essa questão a gente vai acabar relacionando temperatura e dilatação. Por quê? A maneira como a gente havia discutido de observar os fenômenos térmicos, as variações térmicas, elas estão representadas em quê? Em efeitos de outras grandezas. Então, qual é um efeito do aumento da temperatura? É a dilatação, tá? E o que foi que aconteceu? O Fahrenheit, 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 ele fez um experimento, certo? Ele pegou um bulbo grande, ele pegou ali um bulbozinho, mas é um termômetro grande em relação aos que se utiliza aí. Nossa, ficou a minha cara esse negócio aqui. Horrível. E aí, ele encheu ali de mercúrio, né? Mercúrio é cinza. Ele colocou o mercúrio ali. E aí ele propôs um experimento, né? Que ele pudesse ver essa relação daqui, da altura e da temperatura, né? Para fazer a determinação dessa escala. E aí, qual foi o experimento que ele fez aqui, ó, e que a gente vai reproduzir agora o exercício? Que é o seguinte, ó, qual qual o volume, qual o volume, não, melhor, qual a altura que um líquido ou gás pode se expandir para uma variação de temperatura. Então, o Fahrenheit ele pegou e ele ali naquela de uma atmosfera, né? Ele chegou e disse: Poxa, vamos ver o que acontece se aumentar a temperatura com essa coluna daqui. E como a gente está tratando disso daqui, é o seguinte: ó, o termômetro, por mais fino que seja, a gente vai ter um volume ali. Então, eu vou ter ali, ó, que aumentar a temperatura, eu vou ter qual lei? Deixa eu fazer em amarelo, só para diferenciar. Eu vou ter qual lei aqui? Eu vou ter a minha lei da dilatação volumétrica. Então, o que eu dilato? Delta V. Eu vou ter um volume inicial, certo? Vou ter a constante de dilatação do líquido, do gás, e a minha variação de temperatura.
Só que como é que a gente vai fazer a relação aqui? É o seguinte, ó. Eu quero saber qual é a altura que eu vou variar. Se eu quero saber qual é a altura, aí eu sei o seguinte, ó, volume, eu posso escrever como sendo a área de um corpo vezes a altura desse corpo, tá? Se a gente aqui implica que essa área aonde você tem esse bulbo, essa parte daqui do bulbo, que é um pouquinho maior, redondinha aqui, mas essa área daqui, em cima, aonde o mercúrio sobe e desce, ela é uma área constante, certo? Você tem essa área daqui como uma área constante. E aí ele vai subir e descer, ele vai ter essa variação de altura. Então, a variação de volume, delta V, eu vou ter o quê? Eu vou ter minha área constante, que é aquela área daquela seção transversal ali, e o que eu vou variar é o quê? A minha altura. Então, o que foi que o Fahrenheit percebeu? Olha, eu posso escrever isso assim. Aonde tiver delta V, eu vou fazer isso, olha. Delta H, certo? O A está multiplicando, passa para o lado de lá como? Dividindo. V zero, gama, delta T sobre a área. Então, aqui ele começou a estabelecer ali qual era o limite da escala dele com relação à sua expansão. E ele também sabe o seguinte, ó, ele sabia o seguinte: se o meu volume inicial é fixo, a minha área continua sendo fixa e eu tenho uma altura inicial. Aí, ó, eu substituo. Onde tiver v zero, eu boto A, h zero. O A some, o Fahrenheit determinou que a variação da altura ela depende da altura inicial no termômetro, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do fluido, vezes a variação de temperatura. Está aqui uma maneira de a gente ver. É bem simplório, entendeu? Mas é diferente. A gente acaba nunca vendo isso daqui. E foi o primeiro termômetro feito e foi a base do trabalho dos demais. Agora a gente vai pegar aqui para a gente finalizar a aula e ver o seguinte. Imagine que você tem um termômetro, certo? Você tem um termômetro ali e que essa área da seção do termômetro, vamos lá, um termômetro, ele tem a área da seção transversal com raio, o raio da seção transversal. Deixa só eu mudar aqui a cor. Exemplo. Exemplo. Você vai ter ali um raio para a seção transversal que vai ser de 0,015 centímetros. É essa areazinha aqui, ó, da seção do bulbo do termômetro. Ele tem essa área fixa, tá? E ele tem um volume inicial de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Aí ele pergunta o seguinte, ó, o meu material é mercúrio. E o meu coeficiente de dilatação do mercúrio, tem lá na tabela, eles sabem, eles conseguem fazer a medida. O alfa do mercúrio é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a -1. Com isso daqui, ele naquele termômetro grande que ele fez para medir lá o experimento, ele chegou e disse: se eu tiver uma variação de 20 graus Celsius, qual é a altura, a variação de altura que eu vou ter nesse termômetro? Então, esse foi um dos primeiros experimentos feitos lá pelo Fahrenheit, de questão de cálculo, e tudo que a gente precisa fazer é o quê? É aplicar a fórmula. Qual foi a fórmula que a gente viu? Vamos aplicar isso daqui de cima para não ter que calcular a área, certo? Aliás, tem que calcular a área, né? Minto. Então, eu vou começar calculando a área da seção transversal. A área vai ser o quê? Π vezes R ao quadrado. A minha área vai ser, se a gente fizer essa continha daqui, vai ficar
3,14 vezes 0,015 ao quadrado. A gente faz essa continha daqui, e como eu não fiz essa conta, eu vou fazer agora. Isso aqui vai ficar 0,015 ao quadrado vezes 3,14. Essa área daqui é de 0,0007 aproximadamente centímetros quadrados. E aí agora eu pego aqui o seguinte, ó, a minha variação de altura, ΔH, vai ser igual o meu volume, ele dá ali na questão, é 1 centímetro cúbico, certo? O meu coeficiente é 1,5 vezes 10 a menos 4. Aí eu chego aqui e coloco 1,5 vezes 10 a menos 4 e eu perco a questão. Por quê? Porque esse daqui é o coeficiente linear. A gente tem que multiplicar por 3 para dar o coeficiente volumétrico, certo? Só a termo de lembrança. O gama aqui, ele tem essa necessidade. Vezes 3 vezes a variação de temperatura aqui, que foi de 20 graus, sobre 0,0007. Qual é a altura que o termômetro do Fahrenheit atingiu? A altura que ele atingiu foi variou em 12,73 centímetros. Então, com isso, ele percebeu o quê? Ele percebeu que poderia ser feita a medida nessa escala de acordo com isso. Só que aí, aqui, antes da gente finalizar a aula, tem um detalhe. Se vocês perceberem ali no termômetro, na escala de Celsius, na escala de Fahrenheit você vai ter também um pouco mais, e na de Kelvin, se tivesse também, você veria o seguinte: o termômetro que a gente tem, aquele termômetrozinho de mercúrio mesmo analógico, ele começa ali 35,9, aí ele vai ali 36 e chega ali em 41 no máximo, 41,1 por aí. Ele tem essa medida, vai variando assim. Ele tem esse limite. E por que que isso daqui? Porque por coincidência ou não, ele tem uma variação, uma faixa de eficiência simplesmente para essas temperaturas do corpo humano. Ele não serve para medir temperaturas muito maiores do que isso. Uma variação de 20 graus tem influência do meio externo e acaba por interferir do, no resultado final aí da medida. Então, esses termômetros, eu vou colocar aqui, esses individuais, termômetros individuais, são, são limitados para grandes variações. E é por isso que quando você vê ali um engenheiro que está trabalhando, fazendo alguma medida na fábrica, geralmente ele utiliza uma câmera que mede aquilo dali, ou, ou ele tem outro tipo de medição, de termômetro de medição, que ele suporte uma variação maior. Eu vou encerrar a aula de hoje aqui, porque essa é a primeira parte, é a parte introdutória e a parte mais simples. Ela não varia muito do ensino médio, tá? Tem umas questões ali no livro de vocês, são questões bem simplórias de aplicação de fórmula de dilatação, entendeu? Se vocês fizerem e quiserem tirar dúvida, podem me perguntar. Mas, por enquanto, é isso. Não há necessidade da gente fazer muito mais questões com isso, ok?
Então, eu só queria introduzir, você que não foi minha aluna anteriormente, a gente tem uma dinâmica de aula que eu gosto de dar o assunto e eu gosto de fazer muitas questões, né? Hoje, como foi a primeira aula, eu estou fazendo mais a introdução. Os outros assuntos, se eles forem muito extensos, vocês vão receber uma aula antes, certo? Uma parte da aula antes, e aí eu só complemento e faço questões. E novamente aqui eu vou pedir a vocês, se pegarem questões de lista ou provas anteriores, me mande para que eu já coloque no planejamento da aula, tá? Hoje a gente encerra a aula aqui. Se tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar a qualquer hora, que quando eu ver, eu respondo, tá certo? Vou mandar a aula para vocês e vou mandar o PDF da aula de hoje, tá ok? É isso. Uma boa noite e até a semana que vem, tá? Um abraço aí para vocês duas, viu? Boa noite, obrigada. Tchau, boa Até. noite.